Ok, foi. Bom, perfeito. Então, vocês conseguem ver a tela, né? Sim. Bom, beleza, vamos dar início. Então, esse é o nosso segundo encontro desse grupo de estudos. Dessa vez, como algumas pessoas não vieram e pediram para gravar, estou gravando esse encontro, então vai ficar disponível só para o pessoal do grupo mesmo. Para quem é a primeira vez que está participando, né, algumas pessoas não participaram da última vez e acabaram entrando depois. A estrutura desse grupo, a gente já tem, né, as aulas cadastradas lá, né, calendário, tudo marcado. Acontece todo sábado, das 4 às 6 horas, mais ou menos 2 horas de encontro. Sou eu que vou fazer o intermédio dos encontros, e a ideia é que os primeiros 30, 40 minutos no máximo, eu apresente o tema, e aí, posteriormente a gente discute. Se alguém quiser dar opinião ou comentar, pode comentar posteriormente. Bom, no último encontro, o tema que a gente discutiu foi os antecedentes históricos, né, da história da igreja. A gente conversou sobre qual era o plano de fundo histórico, cultural, sociológico da Palestina e do mundo grego-romano. E a gente discutiu um pouco sobre as principais vertentes, né, tanto do judaísmo quanto da filosofia grega, do helenismo, porque isso é importante para a gente conseguir compreender quais são os movimentos, os pensamentos que estão em voga nesse período, né? Existe uma diferença abissal entre os 400 anos que dividem o Antigo para o Novo Testamento. Não é à toa esse espaço enorme, né? A gente tem um conflito de pensamentos, de ideias, de povos, com idiomas completamente distintos, se encontrando. Então, se você tem como língua padrão de escritos no Antigo Testamento o hebraico, 400 anos depois você vai ter o aramaico, você vai ter principalmente o grego, que Alexandre o Grande trouxe. Então, isso mudou muito a mentalidade das pessoas, principalmente da classe, vamos dizer assim, da classe intelectual. Bom, nessa aula a gente vai tratar da vida de Jesus Cristo, né? A gente vai discutir um pouco sobre o que a gente tem de fonte para falar sobre Jesus Cristo. A gente vai discutir também sobre alguns aspectos cuja historicidade pode ser um pouco confusa no primeiro momento. E eu quero focar principalmente na questão do nascimento de Cristo e na questão da ressurreição. A maioria das pessoas que estão no grupo de estudos, elas têm esse plano de fundo cristão já. Então, naturalmente, a maioria já leu algum evangelho, se não todos os evangelhos da Bíblia. Então, já tem conhecimento de boa parte da vida de Jesus Cristo, então muita coisa só seria repetição, sem uma necessidade muito assertiva para esse grupo de estudos. Então, eu vou focar mais nessas duas partes, que são os momentos, tanto mais importantes, né, para o cristianismo, seriam o Natal e a Páscoa, como também importante o que vem depois nos próximos encontros. Bom, o que a gente tem de fonte, né, então, para falar de Jesus Cristo? A gente tem as fontes cristãs autênticas, que isso aí é a ortodoxia cristã aceita, que são os 4 evangelhos canônicos, os Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas. No caso dessas cartas apostólicas, a gente tem pelo menos quatro, que são, do ponto de vista historiográfico, reconhecidamente autênticas, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Essa informação de que elas são reconhecidamente autênticas, ela vem do livro do Schoff, que foi escrito há quase 200 anos atrás. Então, pode ser que isso tenha mudado atualmente, não sei como está a situação atual, mas pelo menos por essas cartas a gente já consegue traçar a vida de Jesus Cristo
e por meio dos Atos dos Apóstolos, né, todos eles apontam já para a gente conseguir fazer uma cronologia da vida de Cristo dos Evangelhos. E a gente também precisa das fontes apócrifas, né? Essas fontes apócrifas, elas vão ajudar a gente a compreender especialmente qual era o pensamento atual das pessoas que viviam naquela época, como vai servir também para a gente conseguir compreender as doutrinas que posteriormente entraram no cristianismo. Algumas doutrinas, elas entram por influência desses evangelhos apócrifos, é inevitável isso, tanto porque o trabalho historiográfico da época era muito subjetivo. Então, você vai ter alguns pais da igreja citando muitos evangelhos apócrifos, e o grande desafio quando você lê esses pais da igreja é você tentar entender se eles reconhecidamente sabem que estão citando fontes apócrifas, ou se eles consideram aquilo canônico. A parte considerava canônico, mas a maior parte considerava, de fato, como apócrifo. Tá? Desse apócrifo não significa necessariamente herético, tá? E esse é uma das divisões que o Schoff dá já no começo do estudo. O que ele chama de evangelho herético é um evangelho que foi feito propositalmente com uma doutrina que era anticristã. Basicamente, todo o evangelho ele seria descartável e não tem nada que seja historicamente interessante. A maior parte desses evangelhos heréticos, eles vêm dos ebionitas, né? Acho que a gente não chegou a falar propriamente dos ebionitas, acho que a gente falou dos essênios, mas os ebionitas, eles eram um grupo judeu-cristão, né? Então eram cristãos que vinham do judaísmo, não tinham as práticas judaicas do cristianismo, que eles aparecem já no início do cristianismo, eles estão juntos ali com os apóstolos, e eles foram talvez a primeira seita do cristianismo, que tenta seguir com o judaísmo tradicional, o judaísmo farisaico, querendo que Jesus Cristo foi o Messias. De evangelhos heréticos, a gente tem o evangelho de Marcião. Marcião era um ebionita, mas ele era um ebionita um pouco mais gnóstico. A gente tem um livro de Tertuliano contra Marcião, em que ele refuta essas ideias. A gente tem o evangelho de Judas Iscariotes, evangelho segundo os Hebreus. Esses três são evangelhos que são de fato heréticos, que negam a divindade de Jesus Cristo, e que vão contra boa parte do que os apóstolos ensinaram. Bom, vocês vão notar, né, conforme a gente for falando sobre esses escritos apócrifos, né, esses apócrifos heréticos, é que a maioria deles tem nomes de apóstolos mesmo, né, ou de pais da igreja. Então, você vai ter o evangelho, o proto-evangelho de Tiago, né, você vai ter, ou então citando personalidades da época como Judas Iscariotes. Então, vai ter o evangelho de Judas Iscariotes. Então, vai ter os Atos, acho que tem um Atos de Pedro. Isso era uma prática comum na época, existem milhares de escritos desse tipo, e dessa prática seria para você dar algum tipo de autoridade para o escrito que você estava tentando fazer ele circular. Então, se você tinha ali os seguidores você tinha ali as pessoas que foram influenciadas pelo apóstolo Tiago, tanto Tiago, irmão de Senhor, como irmão João, e aí os escritos que nasciam daí, a maioria de fonte gnóstica, tentava passar uma autoridade para os cristãos dessa forma, né? Pondo o nome do apóstolo no nome do evangelho da epístola. Por isso, se você tem evangelho de Tiago, não necessariamente foi Tiago que escreveu, e nem, às vezes, nem necessariamente a pessoa que escreveu queria que você escrevesse que foi Tiago que escreveu. Então, às vezes, esse nome sequer estava ali para identificar a origem. Né? Às vezes era só mesmo para passar por uma autoridade mais rápida. Então, esses são os evangelhos heréticos, Marcião, Judas Iscariotes, segundo os Hebreus. A gente não embora seja uma fonte, não é uma fonte muito confiável, nem é muito interessante para a gente. O Schoff também divide entre evangelhos sobre a infância de Jesus, e aqui vale mencionar que a maior parte dos textos apócrifos que a gente tem, eles surgem para tentar preencher a lacuna que
que os próprios evangelhos canônicos deixam. Então, os evangelhos, eles não falam muito sobre como foi a infância de Jesus Cristo. A gente tem a informação do nascimento, a gente tem um pouco sobre como Jesus Cristo cresceu, e depois a gente tem Jesus Cristo no templo discutindo aos 12 anos, né? Então, fora isso, a gente não tem mais muita informação sobre a infância de Jesus. E esses evangelhos, eles tentam, esses evangelhos apócrifos, eles tentam preencher essas lacunas como se fosse um conhecimento que ficou obscuro na história da igreja. Bem aos moldes gnósticos mesmo. E a gente tem os evangelhos sobre o que a gente poderia anacronicamente chamar de adolescência de Jesus. Anacrônico, porque na própria, até a Idade Moderna, não se tinha esse conceito de adolescência, né? Então, que a gente tem atualmente. Então, ou é infância ou é vida adulta. Então, mas a gente diz que são os evangelhos que vão do nascimento de Jesus até mais ou menos 20 anos, né? Princípio até um pouco antes dele começar o ministério público dele. Sobre os evangelhos sobre a infância de Jesus, o que vale mais citar, eu até coloquei lá no grupo para vocês darem uma olhada, seria o próprio evangelho de Tiago. No caso, esse Tiago, a gente não tem certeza de que Tiago eles estão falando. A maior chance é que seja o filho de Zebedeu, porque é um evangelho que é citado pelos primeiros pais da igreja. Então, ele não foi considerado, a princípio, herético, mas ele não tem uma autenticidade muito, muito assertiva. Ele é chamado de proto-evangelho porque ele vai tratar da infância de Jesus. Então, ele é anterior ao que seria um evangelho canônico. Esse proto-evangelho ele é interessante. Eu pus lá para vocês darem uma lida, porque ele influenciou muito a história da igreja. Ele influencia os primeiros concílios ecumênicos. Na verdade, até a Idade Média, ele vai influenciar bastante a igreja como um todo. E o foco desse proto-evangelho é tratar sobre a vida, sobre o nascimento de Maria. Ele é um evangelho curto, tem em torno de 10 capítulos, cada capítulo é um parágrafo, basicamente, um pouco mais de parágrafo. Ele traz algumas informações que a ortodoxia oriental e o catolicismo romano, embora não considerem esse evangelho como canônico, eles tomam muito do que esse evangelho nos conta sobre a vida de Maria. Esse evangelho ele vai trazer Maria como filha de Joaquim e Ana. Joaquim e Ana Joaquim seria um sujeito muito rico, né, da Judéia, dono de terras, dono de gado, mas que Ana, aparentemente Ana é infértil, eles não podem ter filhos, isso deixa Joaquim marginalizado na sociedade. Inclusive, existe um momento desse evangelho em que ele tenta levar a oferta dele ao templo e a oferta dele é negada pelo sacerdote. Isso justamente por ele não ter filho. Existe aparentemente uma crença na época de que se você não tinha filhos, logo você não poderia ser um homem justo. Isso fica claro que quando Joaquim, né, ao ser impedido de levar essa oferta para o templo, ele volta para casa, ele vai ler a sua genealogia e vai procurar na genealogia dele até Abraão se existe alguém que que não teve filhos. Ele descobre que nenhum deles deixou de ter filhos, e aí ele conclui que ele não é justo e todos os ascendentes dele eram justos. E aí, a partir disso, a gente tem a figura de Ana também, chorando pela sua infertilidade. Isso é interessante pela sua esterilidade, isso é interessante porque é muito similar ao relato de Samuel. Por um primeiro momento, é quase uma cópia, porque a Ana consagra, ela diz que se o Senhor der um filho para ela vai consagrar o filho dela com o tempo. E, de fato, é anunciado que Ana vai ter um filho, mais especificamente, quando nasce, ela descobre que, na verdade, é uma filha, põe o nome de Maria e consagra Maria ao templo. Maria, então, é levada ao templo, acho que quando ela completa 1 ano de idade, segundo esse evangelho, e ela passa toda a infância dela no templo. Existe um momento desse proto-evangelho muito
bem marcante para toda essa história, em que Maria é posta no altar, e quando ela é colocada no altar, ela dança perante o altar, e aí um mensageiro de Deus, ele apresenta uma profecia sobre ela, né? De que ela traria, por meio dela, a salvação entraria no povo. Posteriormente, ao completar os seus 12 anos, Maria está próxima de chegar à idade em que ela vai ter a primeira menstruação dela, o que, pelo livro de Levítico, isso implicaria que ela se tornaria impura e ela não poderia mais ficar no templo. Então, surge aí a necessidade de você, de Maria se casar. E aos 12 anos, os mestres do templo, eles anunciam, né, perante todo o povo, de que eles estão procurando um homem digno o suficiente para casar com a filha do Senhor. E a partir daí que José entra nessa história, ele se casa com Maria aos 12 anos. Essa é a única fonte que a gente tem. E isso foi uma história, na verdade, que se popularizou há uns anos atrás, de que Maria, quando se casou, ela se casou com 12 anos, ainda uma criança. Mas isso, historicamente, não é muito lá assertivo. A única fonte que a gente tem sobre isso é esse proto-evangelho. Enfim, de qualquer forma, eles se casam, Maria tem um filho, ele mostra a atividade, e aí, basicamente, esse proto-evangelho ele se encerra nesse período, mais ou menos ali quando Jesus nasce. E um ponto interessante é que esse proto-evangelho ele deixa claro que Maria não pecou durante toda a sua vida, que ela nasceu sem pecado, e esse foi um dos evangelhos sim, utilizados para Mariologia e para Mariolatria, tanto no lado latino como no lado grego da história da igreja. E deixa claro que ela se manteve virgem durante toda a vida. Né? Então, José nunca conheceu Maria, segundo esse proto-evangelho. Dos evangelhos sobre a vida de Jesus, até os 20 anos, a gente tem o evangelho de Tomé. O evangelho de Tomé, ele vai tratar, ele traz um aspecto mais da vida de Jesus Cristo, da infância de Jesus, de forma mais miraculosa. Então, você vai ver Jesus Cristo realizando grandes feitos, grandes milagres enquanto ele é criança, e Jesus também debatendo de forma até enérgica com os fariseus no templo, né, aos 12 anos, o que é uma imagem que não dá para se ter muito, né, quando você lê os evangelhos canônicos. Os evangelhos canônicos mostram um Cristo que inicia o seu ministério aos 30 anos. Nesse evangelho, ele inicia muito mais jovem. Então, não é uma fonte muito assertiva. E a gente tem os evangelhos da paixão e da descida ao Hades. Entre eles, o evangelho de Nicodemos, que a gente sabe que é um evangelho que foi escrito durante a Idade Média. Nesse evangelho, a gente tem um foco sobre o que aconteceu quando Jesus Cristo desceu ao Hades. A gente tem Leúcio e Charino, que são duas almas que são ressuscitadas após a crucificação. Quando Jesus Cristo desce ao Hades, ele teria ressuscitado essas duas almas, e essas duas almas, após a ressurreição de Cristo, elas vão ao Sinédrio e contam, né, para os anciãos as circunstâncias da descida de Cristo. Então, eles contam como Jesus Cristo desceu ao inferno e como as almas dos patriarcas do Antigo Testamento foram libertadas. E também descreve a salvação de São Dimas, que seria o ladrão na cruz arrependido. Bom, fica evidente o contraste, para qualquer pessoa que já tenha se aprofundado nos evangelhos canônicos, fica evidente o contraste entre os apócrifos e os evangelhos canônicos. São quase duas personalidades distintas, né, de Jesus Cristo, entre o Jesus Cristo dos evangelhos e o Jesus Cristo dos evangelhos apócrifos. E todos esses evangelhos, com exceção dos heréticos, eles vão estar presentes durante boa parte da história da igreja. A maioria deles, se não todos, não vão ser considerados canônicos. Ficou bem claro já desde o começo da igreja que a gente sabia já quais eram os evangelhos canônicos. Né? A prova disso é que um dos primeiros exemplos que a gente tem de harmonia dos evangelhos, eu cheguei a comentar no último encontro que a harmonia dos evangelhos
É uma tentativa que se faz desde o princípio da história da igreja de mesclar todos os evangelhos em um só. Os evangelhos eles têm linhas temporais diferentes. Isso pode tornar a leitura um pouco confusa, a um primeiro momento. Então, esses primeiros autores eles tentaram criar um evangelho só, dividir os evangelhos em partes e tentando organizar eles um pouco. O primeiro exemplo que a gente tem é do cristão gnóstico Tassiano. Ele escreve o Diatessaron. Diatessaron significa basicamente um compilado. Vem da mesma raiz de Daquê. E nesse compilado que ele faz dos evangelhos, ele só considera os 4 evangelhos canônicos como verdadeiros. Tassiano é de 150 depois de Cristo, por aí. E isso derruba muito o que foi escrito sobre a alta crítica. A crítica bíblica considerava que esses evangelhos não tinham sido escritos antes da metade do segundo até o fim do segundo século, mas o Diatessaron foi um escrito descoberto posteriormente. Ele prova que sim, já se tinha essa noção de quais eram os evangelhos canônicos e, obviamente, eles já estavam escritos. Então, não existe dúvida de quais são canônicos, quais não são, embora a gente não consiga descartar os apócrifos, seja impossível descartar os apócrifos se você quer estudar a história da igreja. Bom, e a primeira parte que a gente estuda é, claro, a natividade de Cristo, né? O nascimento de Cristo. A Bíblia traz 2 genealogias, Mateus e Lucas. Ambos os evangelhos, eles vão ser os evangelhos que mais vão tratar sobre o nascimento de Cristo. Os outros evangelhos a gente não tem muitas informações sobre isso. No caso de Mateus, ele é descrito uma genealogia que vai de José até Abraão, de Lucas, de José até Adão. A interpretação disso, o que isso significa, é mais subjetivo. Alguns pensam que a genealogia de José vai até Abraão, porque tenta alocar Jesus dentro dos patriarcas. Outros dizem que de José até Adão significa que ele está tentando alocar Jesus Cristo dentro da genealogia humana, provando que Jesus Cristo seria homem também. De qualquer forma, são os evangelhos que a gente vai utilizar para tentar entender como foi o nascimento de Jesus Cristo e a infância. Bom, Jesus nasce no período de César Augusto. Augusto era o imperador de Roma. Ele foi o primeiro imperador de Roma, na verdade. Ele funda o Império Romano, porque antes dele a gente vai ter Júlio César, que instaurou uma ditadura, um regime ditatorial em Roma, e antes de Júlio César a gente tem uma república. Então existe uma estreia aqui de um novo poder. E César Augusto ele inaugura também um período de paz. Tá? Então, esse período que a gente está falando aqui, do nascimento de Jesus Cristo, até a sua morte, é um período de paz em toda aquela região, mas em todo o Império Romano também. Então, os inimigos romanos tinham sido neutralizados, as próprias divergências internas tinham sido neutralizadas. Então, você tem um período de relativa paz. Isso vai influenciar também no crescimento populacional. Você fala na casa de milhares de pessoas, 17, 20, 70 mil pessoas nos evangelhos, coisa que seria inconcebível no Antigo Testamento, quando você está falando de cidades. Mas aqui já é muito mais fácil você conceber essa quantidade de pessoas, porque, naturalmente, a gente tem uma explosão populacional no primeiro século. E no último século antes da Era de Cristo. Então, Jesus Cristo ele nasce em 4 antes de Cristo. Até o período de Dionísio, até o século VI, né, em que Dionísio, o exíguo, né, ele define que a datação ela vai se basear no nascimento de Cristo, né, então você vai ter antes de Cristo e depois de Cristo. Mas até esse período, a datação ela se baseava em ano urbis. Né? O ano urbis ele nada mais é do que o ano de fundação da cidade de Roma. Tá? Roma foi fundada em 753 a.C., aproximadamente. Isso significa que um ano urbis é 753 a.C. No caso aqui, Jesus Cristo teria nascido em 750. Isso significa que, né, 750 para 753, a gente teria 3 a 4 anos, mais ou menos.
a gente consegue estipular que Jesus Cristo teria nascido em 4 a.C. e não em 1 a.C., aliás, no ano da era cristã. A gente sabe disso por algumas... a gente tem provas suficientes para isso, né? Evidências de que isso era assim. Em Mateus, capítulo 2, no primeiro versículo, é escrito que Jesus nasce em Belém nos dias do rei Herodes I. O personagem, a pessoa de Herodes, ela vai estar muito presente já no começo dos evangelhos, posteriormente ela vai sumir um pouco, mas Herodes, ele nada mais é do que um rei, uma espécie de rei cliente, né? Um rei cliente, ele é um rei que ele está subjugado ao imperador. O imperador, ele é Augusto, ele é César Augusto, e Herodes foi escolhido. Herodes já nasceu por aquela região, ele já tinha um contato com os judeus antes de se tornar rei, com os judeus e com os árabes, e ele é escolhido para ser o rei, para reinar sobre essa região da Judéia. A região da Judéia, ela na verdade ela é dividida em regiões menores, então você vai ter a Galileia, que é onde Jesus Cristo viveu, você vai ter Samaria, a própria Judéia. Então, Judéia a gente chama todo esse conjunto de cidades, mas a gente também chama esse conjunto menor, que abarca Emaús, Jerusalém e Belém. A gente vai ter a Idumeia também. Herodes era idumeu, então ele nasceu na Idumeia. E você também vai ter a Fenícia, um pouco mais ao norte, seriam os sírios. Então, Herodes I, ele é o rei da Judéia nessa época, e Flávio Josefo ele nos diz que Herodes morre em 750 anos depois da Páscoa. A Páscoa judaica ela ficava em torno de março para abril, no mês de Nissan. E ele comenta, Flávio Josefo, que na noite da morte de Herodes ocorreu um eclipse lunar. A gente sabe que essa informação é verdadeira, porque praticamente todo eclipse lunar e solar que ocorreu na história da Terra, a gente consegue rastrear, porque esses eclipses eles são cíclicos, né? E, de fato, a gente consegue verificar que dia 13 de março de 750 no Urbis, ou seja, 4 a.C., ocorreu esse eclipse lunar. E como se estima que Jesus Cristo tenha nascido, Jesus tem que ter nascido antes do Herodes, claro que o Herodes ficou sabendo de Jesus Cristo, a gente coloca em torno de 1 a 2 meses antes, então a maior probabilidade é que Jesus Cristo tenha nascido em janeiro ou fevereiro. Mas também não é de se descartar completamente que ele tenha nascido em dezembro, como a tradição pós-concílio de Nicéia defendeu. Mas, em geral, a gente acredita que foi janeiro ou fevereiro. E aí a gente tem outro problema de datação, que é o problema do massacre dos inocentes. Herodes era naturalmente conhecido por ser um rei cruel. O Schoeffer, inclusive, cita, né, que existe uma espécie de anedota, né, que um gramático romano, na prova, ele relatou, em que Augusto, né, em que o rei, ao escutar sobre o assassinato, né, que Herodes cometeu contra os inocentes, ele disse que era melhor ser porco de Herodes do que seu filho. Né? Isso dá uma ideia para a gente de como Herodes era uma pessoa de fato má. A gente não tem muitas informações sobre esse massacre dos inocentes. A gente sabe que, posteriormente ao nascimento de Jesus Cristo, Herodes fica sabendo do que acontece e ele manda os seus magos do Oriente, né, irem até o menino Jesus, até Nazaré, para se informar sobre as circunstâncias do ocorrido. Esses reis, esses magos, né, eles provavelmente eram agora me fugiu a palavra, mesmo fugiu completamente a religião agora. Mas eles eram magos de fato do Oriente, eles tinham uma religião própria, mas eles reconhecem o aspecto messiânico de Jesus Cristo. Tanto é que eles levam esses presentes e adoram ao Senhor. Não na manjedoura, como tradicionalmente a gente encontra naqueles presépios, né? Os magos indo até o presépio e adorando Jesus Cristo. Na realidade, a gente sabe que não foi assim. Jesus já tinha voltado para
para sua cidade quando os magos vão lá visitar ele. E os magos voltam para os magos, aliás, os magos não retornam para Herodes, não contam sobre ele. Isso está descrito no proto-evangelho de Tiago, mas a gente não tem muita certeza de como foi essa interação. A gente sabe que Herodes fica irado com o nascimento de Jesus Cristo e manda que se matem todos os meninos com menos de 2 anos. E aí a gente tem outro problema de datação, né? Por que ele teria mandado matar todos os meninos com menos de 2 anos? Teria se passado 2 anos desde o nascimento de Jesus Cristo? É provável, pode ter sido isso, mas é um pouco difícil de sustentar essa teoria. O que a gente acredita mais, o que a gente defende mais, é que ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, só para ter certeza que, de fato, ele estaria matando Jesus Cristo. Então, não que Jesus Cristo, à época, tivesse 2 anos, mas ele estava tentando ter certeza de que ele estaria matando Jesus Cristo. Quantas crianças foram mortas nessa época? Quantos meninos morreram? Essa é uma questão que, durante boa parte da tradição da igreja, foi dito que eram 20 mil crianças. Mas é pouquíssimo provável, porque na própria região não se tinha mais de 10 mil pessoas. Então, seria isso. Essa é uma informação, inclusive, que está na Enciclopédia Católica, em que eles trazem a informação de que não se tinha nem tanta gente assim, para que 20 mil crianças tenham sido mortas. Então, esse é um número que, conforme se passa, né, a história ela foi inflada. E o motivo dessa confusão é uma inscrição que foi trazida, que foi levada pela tradição, que trazia a inscrição XXN como uma forma de homenagear as crianças que foram mortas. Durante a história da igreja, se acreditou que esse XX era 20 e o N seria de 1000. Então, seriam 20 mil crianças, mas hoje a gente sabe que esse N era de mártires. Então, na verdade, seriam 20 mártires, não 20 mil. Então, é isso que a gente sabe sobre o massacre das crianças. E na época posterior a Augusto, a gente vai ter Tibério também aparecendo na história na história de Jesus Cristo. Tibério ele foi durante um tempo co-imperador de Roma. Augusto era seu padrasto e então eles foram imperadores juntos durante um momento, mas posteriormente ele acaba sucedendo sozinho depois que Augusto morre. E a gente vai ter uma dinastia que começa em Augusto, passa por Tibério, depois Calígula, Cláudio e termina em Nero. Nero já na época de 50 depois de Cristo, mais ou menos, aliás, um pouco depois, acho que chega até 69. É bastante gente, né? São 5 imperadores em um período pequeno. Isso porque a gente sabe que não durou muito tempo esse reinado deles. A maior parte deles foi de 2 a 4 anos. Logo eles eram sucedidos pelos seus filhos. Acaba em Nero, porque Nero não deixa descendentes, né? Ele teve uma única filha, Cláudia Augusta, que morre aos 3 meses, e aí depois que ele morre, é sucedido por outras pessoas. Isso é importante saber porque esses nomes eles são citados. Tibério é citado, e Nero também supostamente seria citado no Apocalipse, como algumas pessoas acreditam, mas esses nomes eles estão presentes no Novo Testamento. E por fim a gente tem o censo de Quirino, que era um census populis romano, que Augusto, ele de fato ele é conhecido, isso, inclusive Flávio José comenta isso. César Augusto, ele foi conhecido por realizar esses censos. Esse censo ele também era uma forma ele não tinha só um caráter estatístico, ele também tinha um caráter de humilhação dos povos que eram subjugados. Então, se no Antigo Testamento, na época de Moisés, você tinha esse povo passando pelo recenseamento por Moisés, né, pelo próprio povo, agora fica claro que eles foram subjugados por um povo mais forte do que eles, que agora é Roma quem faz esse censo. Então, era uma forma de humilhação de subjugar o povo de Israel. Então, a Bíblia diz que Augusto ordena, né, em Lucas capítulo 2, Augusto ordena que aconteça essa datação, e ela acontece sob a organização de Quirino, que era o governador da Síria. Então, ele vai ficar responsável por fazer esse censo em toda a região da Judéia.
E é por isso que Maria e José vão para Belém. Tá? Eles viviam mais ao norte, na Galileia, então eles descem para Belém por causa disso. Em geral, a gente tinha que, nesses censos do mundo antigo, só homem participava, né? Mas, por que ele leva Maria? Existem algumas teorias de que Maria vai com ele. A mais aceita é que, provavelmente, Augusto ele requeria que as mulheres e crianças fossem para que... porque, de fato, mulheres eram taxadas no Império Romano. Então, se você tinha uma esposa, se você tinha escravos, se você tinha crianças, isso entrava no imposto que você tinha que pagar para o Império Romano. Então, esse pode ser um motivo para José ter levado Maria. No proto-evangelho de Tiago, a gente tem essa informação, mas ela não está exatamente dessa forma. No proto-evangelho, José já era casado antes de conhecer Maria, e ele leva também os seus filhos junto com Maria, os seus filhos. Na verdade, ele era viúvo e ele leva os seus filhos para esse recenseamento. Obviamente, essa história não tem nenhuma substância histórica. Mas o que a gente sabe é que José leva Maria. Um outro motivo plausível também é que Maria estava grávida, então não seria seguro deixar ela sozinha por tanto tempo em Nazaré. Quirino foi governador em 2 períodos e a gente acredita que esse primeiro censo ele tenha ocorrido no primeiro período em que Quirino foi governador da Síria. Que a gente tem novamente, lá em Atos 5, a gente tem citado novamente esse recenseamento ocorrendo mais uma vez. Bom, o dia do nascimento, como eu tinha comentado, é mais provável que tenha sido entre janeiro e fevereiro. Os primeiros cristãos, eles acreditavam que teria ocorrido em 6 de janeiro. A tradição mais antiga, ela é defendida por Eusébio e por Epifânio, diz que foi em 6 de janeiro, mas posteriormente a gente tem a defesa de 25 de dezembro, por Jerônimo e por Crisóstomo, mas isso mais tarde. De qualquer forma, após os 2 primeiros concílios da igreja, Roma passa a comemorar o nascimento em 25 de dezembro, e essa data ela é escolhida porque naturalmente já aconteciam festivais romanos na segunda metade de dezembro, né, em comemoração em homenagem ao sol, em comemoração à colheita, em comemoração à liberdade do povo romano. E essa comemoração ela ocorria logo após o solstício do inverno, então era quando o sol renascia. E aí a igreja usa dessa festividade, né, prossegue com essa tradição romana, e aí o dia de 25 de dezembro ele fica estabelecido. Clemente de Alexandria dizia que Cristo deve ter nascido em 20 de maio ou 19, 20 de abril. Isso não é muito claro nos escritos dele. E por que a gente sempre tem essas duas datas? Porque a gente tem um problema já no começo da história da igreja, que é o problema da datação da Páscoa. Né? Se a gente sabe quando Jesus morreu, a gente vai conseguir datar com maior acurácia quando ele nasceu. E esse era um problema, né? Em que dia se comemora a Páscoa. A gente, não nesse livro, mas acredito que nos próximos livros, acho que no terceiro livro é tratado sobre o Concílio de Nicéia. E o que muita gente deixa passar é que o Concílio de Nicéia ele não foi feito só para discutir o arianismo. Tá? Ele foi feito também para discutir a datação da Páscoa. Entre os cristãos, até o terceiro século, os cristãos eles comemoravam a Páscoa pelo calendário judaico, né, pelo mês de Nissan. Mas a partir do terceiro século, a gente tem um certo descontentamento entre parte dos cristãos que queriam seguir um calendário próprio. Eles acusavam que os judeus estavam seguindo um calendário errado, e aí surgiu essa discussão que o Concílio de Nicéia vai tratar. A decisão final do concílio, só por curiosidade, foi que a Páscoa seria celebrada de 21 de março, mas na verdade o concílio também deixou bem aberto essa data. Então, se você acreditava na datação judaica, você seguia a datação judaica, se não, você seguia 21 de março. Bom, se a gente pudesse apresentar um resumo do que foi a infância de Jesus Cristo, seria basicamente essa estrutura. Em azul eu coloquei o que Lucas cita, em verde eu coloquei o que Mateus cita, aliás, em azul está o que só Lucas cita, então só Lucas fala da anunciação da Virgem Maria, só ele fala da visitação de Maria, da anunciação aos pastores, da circuncisão, da ascensão do templo,
E só Mateus fala da estrela, da adoração aos magos, e o que eu não grifei é, no caso, que é apresentado em ambos os evangelhos. Bom, sobre a duração da vida de Jesus Cristo, aqui a gente não tem muito mistério. Em geral, a gente acredita que foi algo em torno de 32 a 33 anos. A única divergência que a gente tem é por Irineu de Lyon. Ele sustentava que Cristo deveria ter tido entre 40 e 50 anos. Do ponto de vista histórico, ele defende isso por essa citação em João, em que o povo diz que ainda não tem 50 anos que existe Abraão. Então, para Irineu de Lyon, isso seria uma prova de que ele estaria bem próximo dos 50 anos. Né? Obviamente, isso não é um argumento muito fraco para defender isso, mas do ponto de vista teológico, ele dizia que Jesus Cristo teria que ter tido uma vida completa para conseguir estar presente, para conseguir nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Também, obviamente, é um argumento muito fraco, então, em geral, a gente sustenta que foi entre 32 a 33 anos, ele inicia o Ministério Público dele aos 30, e deve ter morrido em torno dos 33. Que é o problema do Ministério Público, de Cristo, né? Quanto tempo durou esse período? E aqui a gente tem basicamente 3 visões, duas delas que se mesclam um pouco, e isso depende 100% de quantas Páscoas você acha que ocorreram, quantas Páscoas ocorreram durante a vida de Jesus Cristo, durante o Ministério Público dele. Existe um esquema bipascal, que acredita que foram 2 Páscoas. Então, se isso for verdade, então o tempo do ministério de Cristo foi um pouco mais de 1 ano. Isso porque Jesus Cristo morre na Páscoa, então teria que ter sido um pouco mais de 1 ano, porque a gente sabe que pelo menos uma Páscoa ocorre depois do início do ministério público de Jesus, que não é a Páscoa da morte dele. Então, se tivessem sido só essas 2, teria sido um pouquinho mais de 1 ano só. Essa teoria não tem lá muita substancialidade, porque é muito difícil a gente defender que tudo aquilo que os evangelhos narram, né, desde dos ensinos, da escolha dos apóstolos, do sermão do monte, todas aquelas viagens que Jesus fazia, tenham ocorrido em um pouco mais de 1 ano. Difícil acreditar nisso, especialmente porque essas viagens elas não eram rápidas, né, elas demoravam. A maior parte das viagens que Jesus Cristo fez foram a pé. Não foram feitas com nenhum tipo de animal de tração, então é mais difícil da gente defender essa teoria. A teoria mais defendida é que ou foi tripascal ou quadripascal, e aí vai depender um pouco desse versículo de João. Em João 5, ele cita que havia uma festa dos judeus e Jesus sobe para Jerusalém. Se você considerar que essa festa dos judeus era a Páscoa, então você defende o quadripascal, se não o tripascal. Mas, de qualquer forma, qualquer uma dessas teorias vai ficar entre 2 e 4 anos. A gente tira uma média e fica com 3, que é o que a catolicidade da igreja defendeu. Esse esquema bipascal ele foi defendido por Clemente de Alexandria, por Tertuliano, e talvez Agostinho tenha defendido também, isso não é muito claro. E o tripascal e o quadripascal foi defendido basicamente por toda a igreja. E o segundo aspecto que eu queria trazer é o da ressurreição de Cristo, né? Conforme o apóstolo Paulo diz, né, se a ressurreição de Cristo não ocorreu, se foi uma mentira, então não há esperança nenhuma, nem para os cristãos, né, muito menos para os não cristãos. Então esse é um ponto interessante, que o Schoff se demora um pouco mais, né, na discussão sobre ela. Eu vi agora o comentário do Vinícius sobre zoroastrismo, exatamente, perfeito. Os magos do Oriente eram zoroastros. Bom, voltando aqui, sobre a ressurreição de Cristo, são elencadas algumas teorias. Schoff elenca 3 teorias e apresenta uma refutação de cada uma. Bom, a primeira é a teoria da fraude. Essa é a teoria mais antiga que se tem contra a ressurreição de Cristo. Essa teoria é a velha teoria de que os apóstolos roubaram e esconderam um pouco disso. Quem propôs essas teorias, elas já foram propostas, na verdade, desde a ressurreição de Cristo. Então, os próprios sacerdotes, os fariseus, eles defenderam isso, né? Em Mateus 27, a gente tem um diálogo entre os sacerdotes
defendendo que eles citam que deveriam ser colocados guardas na frente do túmulo de Jesus Cristo para proteger caso alguém quisesse ir lá roubar e forjar uma fraude. Essa teoria ela passou a maior parte da história da igreja, uma teoria morta, não foi muito citado, mas durante o século XVIII até século XIX, ela foi revivida por adivinhem quem, né, franceses e alemães, como sempre. Então, o maior proponente dessa teoria vai ser o Strauss. Strauss ele é um dos que mais vão defender essa teoria, e também a gente tem um judeu francês, Joseph Salvador, que vai defender isso também. Bom, a refutação mais clara e óbvia, né, essa teoria é de que, bom, primeiro a gente pode considerar que vamos considerar duas posições, né? Caso os soldados que faziam a guarda estão dormindo, eles estão acordados. Se eles estivessem acordados, né, então eles deveriam ter impedido, né? Deveriam ter impedido a fraude. A possibilidade de que eles estivessem dormindo é absurdamente baixo, não existe porquê disso, já que existe uma tensão política, então é algo até quase cômico de se dizer que eles estivessem dormindo, então é pouquíssimo provável. Além disso, os discípulos eles não compreendiam a ressurreição. Tá? Isso é algo bem visível no Testamento. Eles esperavam que o reino messiânico ele fosse na Terra. Né? Ele viesse a acontecer enquanto Jesus Cristo estava vivo. Então, quando Jesus Cristo morre, eles não tinham essa esperança clara de que ele iria ressuscitar. Né? Isso se você defender isso, se você defender que essa teoria está em harmonia com o relato dos evangelhos, eles não tinham eles não compreendiam exatamente a ressurreição. Então também não faz sentido. Além disso, seria incompatível você pensar que todos os apóstolos foram martirizados, né, com exceção de João, o que é um fato histórico, que a gente sabe, que eles foram martirizados. Então é incompatível você pensar, é cômico você pensar até que eles teriam sido martirizados por defender uma fraude. Essa teoria ela não consegue defender esse tipo de realidade. A teoria da fraude ela vai ser perpetuada pelos judeus até a época de Justino Mártir. Né? Então, Justino ele escreve a carta dele, a carta para Trifão. Nessa carta ele cita essa teoria e refuta essa teoria também. Das teorias, essa é uma das mais fracas. Mais fraca mesmo é a teoria do desmaio. A teoria do desmaio diz que a vida física de Jesus não teria se extinguido, então ele não morreu. Não teria morrido enquanto estava no túmulo. O que teria acontecido é que ele teria apenas, vamos dizer assim, ficado muito fraco. Ele teria, de fato, sofrido os flagelos, né, na mão dos romanos, dos judeus, mas ele não teria morrido de fato. Essa teoria nunca foi muito bem. Ela chegou a ser levantada em tempos modernos, mais uma vez por alemães, mas ela não chegou a ser levada muito a sério, porque, primeiro, que os ferimentos que são descritos na Bíblia, eles são praticamente impossíveis, e é impossível você continuar vivo com tantos ferimentos daquele, né? Especialmente se você pensar que Cristo teria perdido tanto sangue e teria passado quase 3 dias nessa situação. E aí, tentando defender essa teoria, o Gottlob Paulus ele defende que Jesus Cristo teria tido o auxílio do evangelho, do apóstolo Lucas, né? Do discípulo Lucas. Então, Lucas teria ajudado Jesus Cristo. Lucas, que era médico, teria ajudado Jesus Cristo enquanto ele estaria no túmulo. Só que o problema dessa teoria é que a gente acaba retornando à teoria da fraude. Né? Se Lucas estava com Jesus Cristo, então a gente tem o mesmo problema da teoria da fraude. A gente retorna para ela e ela também não se sustenta. E última teoria, essa é um pouco mais complexa, essa tem apoio da classe intelectual até hoje. Essa é uma teoria que ela foi levantada por Celso
que é um filósofo romano, né, um platônico do século II, que ele vai ser respondido por Orígenes, né? Orígenes tem um livro, uma carta, na verdade, contra Celso, e o tema desse escrito, dentre um... Celso era basicamente, ele divulgava ideias contra o cristianismo, ideias de que o cristianismo ele iria ser contra a religião romana, que ele iria destruir Roma por dentro, que ele iria ser contra os bons costumes conservados pelos pais de Roma. E ele também defendia que a ressurreição de Cristo ela não foi um evento físico, que é a teoria da visão crítica. A teoria da visão, ela basicamente diz que a ressurreição de Cristo ela foi uma visão, mas ela foi uma visão subjetiva, então é só uma visão mental, por consequência teria sido uma alucinação. Essa teoria ela é defendida por Celso, ela passa um tempo sem ser defendida no mundo romano e grego, mas ela volta com muita força na França, sendo defendida por Strauss e por Ernest Renan. O Strauss ele defendeu essa teoria inicialmente, mas depois ele volta para essa teoria da fraude. Então, o Strauss inicialmente ele defende essa, depois volta para a teoria da fraude. O Ernest Renan é o que mais vai defender ela. A gente também tem Albert Camus e Spinoza, filósofo Spinoza também defendendo essa teoria. Então, a ideia dessa teoria da visão crítica é que os discípulos eles estavam tão abalados com a morte de Cristo, né, e eles amavam tanto a Jesus Cristo, que eles tiveram visões miraculosas e que eles acreditavam ter visto Jesus Cristo após a sua morte. Né? Então, essas visões elas eram psicológicas, elas foram interpretadas como reais e ganhou força comunitária. Basicamente, um foi compartilhando com o outro e isso espalhou essa teoria. Bom, Strauss ele vai atribuir esse sonho da ressurreição aos apóstolos na Galileia. Então, para Strauss, esse surto coletivo ele teria nascido entre os apóstolos na Galileia. Já Renan ele segue Celso nessa teoria, ele atribui a Maria Madalena. Então, ele disse que Maria Madalena foi que teve essa visão, né, foi no túmulo de Jesus Cristo, e aí ela teria espalhado essa ideia entre os outros discípulos. Bom, essa teoria ela tem dois tipos de refutações, né? O primeiro é se Maria Madalena, isso de fato a gente sabe que o túmulo estava vazio, né? Se a gente fizer como Renan, que acredita na Bíblia, nos evangelhos de forma histórica, mas ignora os evangelhos nos pontos metafísicos e religiosos, né? E, na verdade, essa teoria de Ernest Renan é fazer uma interpretação do Jesus histórico. Então, Renan ele absorve essas ideias históricas da Bíblia, mas deixa de lado a ideia metafísica religiosa. Então, se a gente for seguindo esse raciocínio de Renan, a gente vai admitir que o túmulo que Maria Madalena teve essa suposta visão, essa alucinação, só que a gente tem um problema do túmulo estar vazio. Isso não foi só uma visão de Maria Madalena, né? Outras pessoas viram também o túmulo vazio. E se o túmulo estava vazio, a gente retorna à teoria da fraude, né? E que já foi refutada também. Então, se a gente volta para a teoria da fraude, a gente vai ver que é insustentável. E essa teoria, ela é principalmente, na verdade, ela é intrinsecamente improvável, né? ou se não, impossível. Porque ela exige que a gente acredite que uma quantidade absurda de pessoas, né, não só coletivamente, mas individualmente, em diferentes momentos, em diferentes lugares, de Jerusalém até Damasco, elas tiveram a mesma visão e sonharam o mesmo sonho. Então, que as mulheres abriram o sepulcro pela manhã, elas tiveram a visão de Jesus Cristo, e logo depois Pedro e João também tiveram, os dois discípulos pré-irmãos também tiveram, os apóstolos reunidos em Tomé tiveram, e os apóstolos na presença de Tomé também tiveram. Ou seja, se você assume que é histórico, mas não é religioso, você tem que acreditar que foi um surto nunca visto na história por uma quantidade absurda de pessoas em locais diferentes. Né? A maioria
desses surtos coletivos que a gente tem na história, eles ocorreram por muitas pessoas no mesmo local, no mesmo momento. A gente não tem isso ocorrendo em momentos separados. Então, na verdade, o que essa hipótese faz, né, da visão crítica, é que ela não se livra do milagre, né? Ela cria outro milagre. Então, o milagre que tem acontecido, essas visões tão parecidas, né, em contextos tão diferentes. Ela faz essa ilusão vazia ter mais poder do que a verdade. Né? Então, se isso fosse verdade, no máximo alguns discípulos poderiam ter enfrentado isso. E outro ponto também bem crítico a essa teoria é que as visões elas geralmente estão associadas a espíritos, né, e não a corpos. Os discípulos, que é na verdade a teoria, que é a refutação que mais se defende hoje, é que os discípulos eles não tinham essa dimensão física, corporal da ressurreição, como a gente comentou anteriormente. Eles não tinham essa visão de que Jesus Cristo, não tinha essa visão clara de que Jesus Cristo voltaria em corpo, tanto é que Tom mede vida e toca nas feridas de Jesus Cristo para ter certeza que ele está ali em corpo, fisicamente. Então, eles não tinham essa dimensão, então não tem porquê essa visão ter sido associada a corpo. Todas as visões que a gente tem, até atualmente, essas visões miraculosas, que são frutos de alucinações, elas são baseadas em espíritos e fantasmas, não corpos físicos. Bom, então esse é um panorama que eu queria trazer desde do nascimento, desde, na verdade, das fontes históricas, né, até a ressurreição de Cristo. A maior parte disso aqui é mais aprofundado dentro do Shaw, especialmente aqueles pontos históricos iniciais lá, que a gente discutiu, sobre senso de crino, sobre o texto de Flávio José, em que ele cita Jesus Cristo, né, que é um texto que a academia considera um texto fraudulento, mas o Schaff ele vai apresentar alguns argumentos para você acreditar que, de fato, Flávio José falou de Jesus Cristo. Então, o estudo está um pouco mais aprofundado no livro. Bom, eu vou parar a gravação aqui e vou deixar disponível para o pessoal.